De volta com o nosso Vida Melhor. Já adiantei que agora a gente vai bater papo sobre um assunto muito sério, mas muito, muito, muito importante, gente. Junho, o mês que acabou, ele foi o mês de combate à violência contra o idoso. Só para você ter uma ideia da seriedade desse assunto, em 2016 foram registrados 32.632 casos no Brasil de violência contra o idoso. Segundo a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, 25% das denúncias feitas no Disque 100 apontam a pessoa idosa como a principal vítima de violência, tanto física quanto psicológica. Em 80% dos casos, a violência acontece dentro da própria casa da pessoa idosa, seguido de quase 7% na casa do suspeito, e os outros locais somam em torno de 13%. Hoje, para falar sobre como o Estado de São Paulo atua no combate à violência contra o idoso e também para que a gente desperte aí na tua cidade, na tua região, esse assunto, para que sirva também de inspiração, lembrando que a nossa participação política, ela não é mais passiva, a gente já passou dessa história de ficar olhando de braços cruzados, a gente precisa agir, é que a gente convidou Floriano Pêssaro, que é secretário de Estado de Desenvolvimento Social de São Paulo, sociólogo formado pela USP, deputado federal pelo PSDB, para conversar sobre esse assunto, tá? Então, é para despertar mesmo, para que esse assunto seja mais falado. Chega da gente ter coisas veladas. A gente vê coisas absurdas acontecendo em todos os aspectos, principalmente no aspecto político, mas a gente começa uma sociedade decente dentro de casa, dentro da nossa família. E o que está acontecendo é muito sério, é muito grave. Boa tarde. Boa tarde, Cláudia. Obrigado. Importante falar sobre esse assunto e importante também tratar esse assunto, né? Que tipo de projeto hoje a Secretaria está desenvolvendo? Bom, a primeira coisa foi transformar isso numa grande campanha, ou seja, permitir com que casos como esse, de fato, aflorassem. Então, nós abrimos um telefone direto de denúncia, fizemos um convênio com a Secretaria Nacional de Direitos Humanos para que as denúncias que chegassem no Ministério pudessem retornar ao Estado de São Paulo e nós pudéssemos, então, dividir isso com as autoridades competentes, municipais, estaduais, e agir na defesa do idoso, agir na prevenção e agir na punição. Hoje nós estamos com uma estratégia grande de uma campanha de esclarecimento visando a prevenção à violência do idoso. O idoso que é negligenciado, que é abandonado e que é explorado, em geral, e isso é o mais triste, Cláudia, por membros da sua própria família. Em geral, são filhos e netos que exploram o próprio idoso e que, de alguma forma, o violentam, né? Seja nos seus direitos, seja violência física, moral, e a gente tem registro até de violência sexual. Isso é triste, né? A nossa equipe foi para as ruas para ouvir dos idosos o que eles acham sobre esse assunto. E nós conversamos também com a especialista em envelhecimento, a Marília Berzins. E o que ela fala, gente, é tão importante. Eu quero toda a sua atenção agora. Lembrando que daqui a pouquinho eu também quero a sua participação no nosso WhatsApp, no 011 950 45 18 40. Atenção ao vídeo. A violência e a falta de respeito contra a pessoa idosa é mais ampla do que podemos imaginar. Para ter noção dessa situação, nós viemos até as ruas para saber o que eles enfrentam no dia a dia. Diariamente, você vai pegar no metrô, é uma loucura, todo mundo passa por cima, ninguém te dá lugar, os jovens não respeitam, estão nem aí. Fui dentro da condução, uma mulher mexeu comigo, falou que eu era velha, que eu era moça, não podia sentar num lugar de idoso. E eu tenho 64 anos. Os idosos são muito mal recebidos, assim, principalmente em coletivo, ônibus, os motoristas não tem respeito e vai com tudo, não espera, acha que a gente já fica mais lenta, mais de idosa, né? Não, falta de respeito, né? Um ser humano, né? Porque todo mundo vai ficar velho um dia, né? Eu também fui jovem. Acho que é um absurdo. Eu já vi muita gente sofrer na mão de filho, na mão de nora, sabe? Já vi coisas terríveis na minha vida. Como que a senhora se sentiu nessas ocasiões? Eu chorei, né? Eu senti assim,
senti assim que ela me atatou, né? A violência contra o idoso é uma realidade e precisa ter um fim. E isso é um problema social, como explica a especialista em envelhecimento Marília Berzins. Eu acho que a sociedade precisa rever a sua relação, o seu conceito com a velhice. Nós temos uma sociedade que ainda discrimina, preconceitua as pessoas mais velhas. Nós precisamos que a sociedade entenda que envelhecer é um processo natural da vida, que cada vez mais teremos pessoas idosas na vida social e que as pessoas idosas não são um peso para a sociedade. Eu quero lembrar que violência contra o idoso é uma violação aos direitos humanos e ela também se dá numa relação desigual de poder entre quem agride e, no caso, a pessoa idosa que é a vítima. É muito importante falarmos sobre a violência como nós estamos fazendo neste momento, porque muitos idosos sequer reconhecem que estão sofrendo violência. Não ache que é normal você ser maltratado por ninguém, nem pelo seu filho, por sua filha, pelo motorista de ônibus, pelo um funcionário público. Por ninguém. O seu lugar que você tem direito no transporte coletivo, você tem que reivindicar sim que aquele lugar é destinado a você, mas também nós não podemos entrar numa onda de violência se resolve com violência. Não, nós temos que ter o princípio da cultura de paz. E lembro, o futuro do Brasil é a velhice. Cada vez mais pessoas idosas viverão e nós precisamos desenvolver uma cultura de paz e uma cultura que respeite as pessoas idosas, porque envelhecer com dignidade é um direito humano fundamental. E nós abraçamos essa campanha e nós abraçamos essa cultura de paz, essa cultura de respeito ao idoso. Enquanto eu vi alguns idosos falando, eu me emocionei, gente, deu vontade de chorar. Idoso, idosa, vocês são fonte de sabedoria, vocês são importantes, vocês são a razão da gente estar aqui. Não perca o seu empoderamento, você é poderoso, é poderosa. Não sinta-se diminuído. Eu sei que é difícil entender isso quando uma sociedade inteira te trata do jeito que você não merece, mas acredite, e é com a tua sabedoria que você vai colocar a sua importância, impor o respeito, né? E a gente vai levantar sim essa bandeira aqui. E eu estou agora falando também com os que não são idosos. Todos nós vamos envelhecer. Gente, vamos acordar, o que é isso? A gente não pode mais continuar desse jeito. Tem que ser diferente. Não é verdade, Floriano? Eu acho, primeiro, há uma covardia imensa naqueles que violentam os seus próprios parentes, muitas vezes, especialmente os mais idosos. Isso é coisa de país subdesenvolvido, né? Isso tem muito a ver com a educação. Você pega um país de um povo elevado, educado e muito desenvolvido como o Japão, que, digamos, seria o parâmetro máximo da civilização moderna hoje, você vê um respeito pelos idosos, pelos cabelos brancos, né? Que é um negócio, quase uma adoração, por aquilo que você disse, Cláudia, pela condição de sábio, que só o tempo traz a sabedoria, essa sabedoria da escola da vida. E isso nós não aproveitamos no Brasil. O que a gente faz no Brasil? A pessoa completa 60, 65 anos, a gente manda ela embora para casa, né? Vai se aposentar. E o vai se aposentar significa sair de cenário, né? E deixa os jovens assumirem lá as suas posições. O problema é que a gente perde uma capacidade imensa de reflexão, de conhecimento e de sabedoria dos mais velhos e, ao mesmo tempo, a gente os leva para uma situação digamos, falta do que fazer de um lado, né, de trabalho, de se sentir produtivo, e passa para a sociedade a ideia de que o idoso é um ser improdutivo. Não, e o pior é que eu acho que o jovem ainda não se deu conta de que a educação, ela se dá por exemplo. O jeito que você trata hoje os seus pais, o jeito que você trata hoje os seus avós, é o jeito que você vai ser tratado, porque é isso que você está ensinando para quem está te assistindo. Pensa nisso também, na ideia de que todos vamos envelhecer. E outra coisa, o quanto você está perdendo
dessa sabedoria, dessa fonte de sabedoria, por não parar para conversar, não parar para ouvir, não abrir o coração e pedir um conselho. Vem conselhos sábios de quem já viveu mais, com certeza, né? É a nossa relação com os nossos filhos. E, em geral, o que acontece é na base do abandono, que é o maior percentual, digamos, de violência, que é uma violência moral. Ela não é uma violência física, ela é moral. Que é o abandono, a negligência com o idoso. É como se ele fosse inútil, não servisse mais nem para o seio da própria família. Quando, na verdade, o idoso deveria ocupar essa posição, a posição do consultor, não é? Aquele que você consulta para saber da vivência qual seria a melhor saída ou o melhor caminho. Então, eu acho que esse é um ponto importante. E o outro ponto é que parte dessa negligência e desse abandono gera doenças também. Doenças psíquicas e doenças físicas. E os idosos que sofrem mais violência no Brasil são os idosos que, em geral, têm algum tipo de doença, ou idosos que têm algum tipo de redução de mobilidade pela própria idade e sofrem violência de seus parentes, em geral, dentro de casa, ou idosos que estão com algum problema de saúde mental, né, de algum tipo de doença. Os que sofrem de Alzheimer são disparados aqueles que mais sofrem violência doméstica pelos seus cuidadores e pelos seus parentes, que perdem a paciência, literalmente, e partem, muitas vezes, para a violência física. O que, além de ser uma covardia, é algo hoje previsto no Estatuto do Idoso como crime. Portanto, essa pessoa pode e deve ser punida na forma da lei. Tem que ser punida, com certeza. Agora, um alerta que a gente deu, inclusive, aqui essa semana com a Raquel, que tem o curso de cuidadores de idosos, é que a gente precisa conhecer nossos limites. Assim, tô cansada, respeite seu limite, troca com a irmã, troca com outra pessoa da família para cuidar desse idoso, tira suas horas de descanso para poder, quando for cuidar com amor, né? Isso é importante. Não extrapole seus limites, isso é muito importante, porque você não pode nunca perder a paciência com essa fonte de sabedoria, com esse ser maravilhoso. Os nossos telespectadores, eles participam o tempo todo, Floriano, e aqui a gente já tem a participação da Roberta de Almeida. Ela é do Rio de Janeiro, diz que não perde o programa. Ela fala: o tema de hoje me chamou muita atenção, porque eu cresci com a minha avó e com a minha tia-avó. Hoje eu tenho passado por um momento muito delicado com meu sogro e, sinceramente, eu não sei como proceder. Ele alegou na justiça que meu esposo o agrediu, algo que é uma calúnia. Como proceder? Isso também é sério, né? Bom, aí precisa ver cada caso, né, e eventualmente se defender na justiça. O Estatuto do Idoso, de alguma forma, empoderou os idosos, deixou para essa faixa etária da sociedade brasileira uma legislação mais rigorosa do ponto de vista do cuidado com o idoso, tanto por parte do poder público quanto por parte da própria sociedade. Todos são responsáveis pelo cuidado com o idoso. Não é só a família, mas é família, sociedade e governo. Então, todos aqueles que estão em torno dos idosos. E há hoje técnicas que são desenvolvidas para que a gente possa cuidar melhor dos nossos idosos. Inclusive, parte dos idosos que sofrem a chamada violência financeira, que é quando ele é explorado pela própria família a partir da sua aposentadoria e parte dos seus rendimentos são literalmente desviados por seus filhos e netos para outras finalidades que não a finalidade do cuidado e do recurso que ele guardou por toda a vida na sua aposentadoria. Então, são questões delicadas, muitas vezes envolvem membros da família, então elas se tornam mais delicadas, porque pode parecer um assunto privado, mas não é. É um assunto público, hoje previsto em legislação própria, que é o Estatuto do Idoso, e, portanto, responsabilidade de todos. Perfeito. Aqui a nossa telespectadora diz... Ela é a Luci, de Rio Bonito, no Rio de Janeiro. Boa tarde, ótimo tema. Me dói muito quando vejo alguém maltratar um idoso. Cláudia, seu programa é maravilhoso, você é 10. Eu tenho um filho de 11 anos e sempre ensinei para ele o respeito para com todo ser humano e principalmente pelos idosos. Ele não tem avós, nem maternos, nem paternos. Então, o contato com os idosos é muito pouco, mas já sabe que todos merecem e devem ser respeitados. Parabéns, Luci, esse é o caminho. Você estava falando dessa questão delicada que envolve a parte financeira, né? É importante, gente, por isso é que a gente fala aqui, eu falo todo dia, que a gente tenha uma casa harmônica, uma relação de confiança, porque vai chegar uma hora que se essas confianças aflorarem muito, a relação fica complicada também, né? Tem que ser tudo transparente. Mas o que o idoso tem direito? Quem não trabalhou, por exemplo, tem direito a algum salário de idoso? Tem direito.
nós temos o BPC, que é uma aposentadoria no valor da aposentadoria, no valor do salário mínimo, e ela é uma aposentadoria universal, ela serve para todos aqueles que não têm renda. Então, o idoso que não tem renda nenhuma, ele se enquadra no benefício de prestação continuada, que é um benefício do INSS que dá a ele um salário mínimo mensal. É claro que ele tem que se enquadrar nas condições daquele que não tem renda. Então, por isso, o governo garante uma renda. Isso vale também para a aposentadoria rural. O meio rural é um meio que demorou mais tempo para ingressar no INSS e, portanto, muitos se aposentaram sem ter cumprido o tempo de aposentadoria ou tempo de serviço registrado ou comprovado. Portanto, o INSS reconhece nessas pessoas a possibilidade de delas obterem um benefício de prestação continuada, que é um salário mínimo mensal. Além disso, os idosos hoje sacam sua aposentadoria do INSS através de cartão magnético. E nós temos recomendado a eles todos que não entreguem nem o cartão nem a senha a qualquer pessoa ou a terceiros, salvo na condição de impossibilitados de irem até a agência para sacar o recurso ou utilizarem meios magnéticos, meios eletrônicos. Hoje pouco se vai às agências bancárias, se faz muito através da internet, mas muitos idosos têm dificuldade em operar internet e, portanto, acabam terceirizando, digamos, a sua aposentadoria, quem vai lá receber, e muitas vezes esses recursos são desviados. Ok. Existe algum lugar onde o idoso possa ser recebido para tirar dúvidas, ou um telefone? Então, São Paulo, Cláudia, foi considerado um estado amigo do idoso, porque desde o primeiro governo do governador Geraldo Alckmin, nós estamos implantando em São Paulo um programa chamado São Paulo Amigo do Idoso, que é toda uma estratégia de centros de convivência e centros-dia, onde o idoso passa o dia todo. O centro-dia é como se fosse uma creche. Então, a família, para os idosos semi-dependentes, ou seja, aqueles que precisam de algum cuidado especial, de enfermagem ou de cuidadores, passa o dia nesses centros e depois retornam para casa. E tem também o centro de convivência, onde o idoso passa o dia ou meia parte do dia em atividades lúdicas, atividades físicas, atividades de distração, e isso tem contribuído muito para melhorar o desempenho do nosso estado em relação à violência, porque o idoso se comunica com outros idosos e acaba ajudando nessa proteção, digamos, entre eles mesmos. Isso é muito importante. Sabe o que eu falo para você que é idosa ou idoso? Não fique só, não. Eu sei que às vezes a gente fica com preguiça, né? Falar, não vou sair daqui não, quero ir a lugar nenhum. Mas vai sim, porque vai ser bom para você, vai ser bom para o senhor, para a senhora, porque vai encontrar mais gente, vai poder conversar, vai tirar as dúvidas, sabe? Vai ter ideias. Sai, não fica só, viu? Aqui, olha, tenho a Ana Lúcia e ela fala, tem uma senhora de 80 anos, a dona Selma é o nome dela. O filho dela bebe muito e maltrata. Eu já tentei ajudá-la, mas não adiantou. Ele vive às custas dela e ela vive com um salário mínimo. Paga a prestação da casa, IPTU, conta de água, compra as coisas para comer, com um pouquinho que sobra. Isso é muito comum, né? E o que fazer, por exemplo, essa vizinha que vê essa situação? Então, isso é muito importante. Primeiro, o Vizinho Solidário. Esse é um programa que nós trouxemos da Espanha e é um programa importante porque nós estamos disseminando a ideia de que toda a sociedade, a comunidade é responsável pelos idosos. Então, primeira coisa, saiba quantos idosos moram na sua rua, no seu bairro, no seu condomínio, como eles chamam. Chame-os pelo nome. Pergunte se eles estão bem. Bom dia, boa tarde, acordou bem, dormiu bem, está se alimentando bem. Olhem os idosos. Acolham os idosos do seu bairro como se fossem seus familiares. Isso é muito importante. E num caso como esse, em que a própria vizinha identifica algum tipo de violação de direito ou violência contra o idoso, o melhor caminho é denunciar. Não necessariamente na polícia. Claro, se for um caso de violência física extrema, a polícia é o caminho. Mas se não, vá a um centro de referência da assistência social. Nós temos uma rede de proteção social muito grande na cidade, ou nas cidades. Procurem o CRAS ou CREAS, que são centros de referência da assistência social. Procure o serviço social da cidade e faça a denúncia. Há um idoso passando necessidades ou sofrendo de violação, de violência ou qualquer outra violação. E também o Disque 100, 100 é o telefone de denúncia. É um telefone gratuito, vale no Brasil inteiro e você pode denunciar qualquer violência contra qualquer idoso no telefone 100.
Isso é muito importante, é um telefone que você tem que marcar aí. Eu volto já para que a gente continuar conversando, tá? Vamos continuar o nosso bate-papo, lendo também as considerações dos nossos telespectadores, né? E repensando aí no nosso jeito de agir, né? Nosso jeito de viver e conviver. E lembrar que uma sociedade evoluída é uma sociedade que cuida dos seus idosos. Então, isso também é uma medida. É interessante, Cláudia, porque é uma medida de desenvolvimento. O bem-estar da população mais idosa, do que nós chamamos de terceira idade, ele tem a ver com o desenvolvimento de uma sociedade como um todo. Então você repara quando a sociedade tem o chamado desenho universal. O que é o desenho universal? É a possibilidade de todos terem acesso através de rampas, de corrimão, de iluminação especial, de letras maiores. Eu não sei se você lembra, no Brasil, há alguns anos, as letras dos contratos eram muito pequenininhas. Até da bula dos remédios, Até né? da bula dos remédios. O que a sociedade fez através da legislação, o Congresso Nacional trabalhou para mudar essa realidade? Determinou em lei que as letras dos contratos e as letras, por exemplo, você lembrou muito bem das bulas de remédios, fossem letras maiores, acessíveis a todos, não é? Então, são medidas como essa que mostram o nível de desenvolvimento de uma sociedade. Sim. E ela é mais desenvolvida na medida em que ela tem esse espírito de acolher a todos, especialmente os mais velhos. A sorte dos jovens é que o idoso é mais sábio e aí ele não vai perder a pose, né? Mas que feio maltratar um idoso, que feio fazer um comentário preconceituoso, né? Isso não é legal. Olha, eu tenho aqui a participação de uma telespectadora que diz: eu sou cuidadora de idosos e se eu fosse relatar o que as famílias fazem com seus pais, ficaria até muito feio. Eu tive que sair do trabalho, não aguentei ver tantos maus tratos. Hoje eu tô com um idoso que tem um filho que o trata como se ele tivesse problemas mentais. Gente, acordem, o idoso não gosta de ser tratado como se ele tivesse problemas e não pudesse fazer mais nada. Eu, como cuidadora, digo, meu maior trabalho é com as famílias que atrapalham nos cuidados. Muito obrigada pela sua colocação. E eu queria complementar com uma cena que eu vi naquela nossa matéria que me chocou. Não sei se você que está em casa viu, parecia que era filho, mas puxando uma senhora com tanta pressa. E ela tem o ritmo dela e ela ia andando, sabe, com dificuldade de acompanhar. Calma, por que isso? Pra que isso, né? É curioso porque os cuidadores de idosos, eles são pessoas que são preparadas e treinadas e muitas vezes acabam tendo que ensinar a família a cuidar dos mais velhos. É natural que o idoso tenha mais dificuldade de atenção, não por uma questão de saúde mental, mas, por exemplo, pela surdez. Porque todos nós ficaremos um pouco surdos. Todos. Uns mais, outros menos. Todos. Isso Assim- aqui já foi falado por um oftalmologista, por um otorrino. Todos. Assim como todos nós teremos problemas de visão. E mesmo o raciocínio, nas melhores condições, dependendo da idade, o raciocínio é mais lento. E é natural que assim o seja. Por isso que é importante a paciência. Agora, é importante destacar que o Brasil está ficando mais velho e vai ficar mais velho por mais tempo. Então, nós não só temos mais idosos numericamente, mas nós temos mais idosos vivendo por mais tempo. Então, nós temos que, como diz a própria Cláudia, né, acordar. Por quê? Porque nós temos que prever que o Brasil, a partir de 2035, terá uma população idosa maior do que uma população jovem. Hoje, quando a gente pensa na questão da universalização de creche, por exemplo, para as nossas crianças, nós temos que pensar que daqui a 30 anos nós vamos ter que fazer equipamentos sociais mais para idosos do que para crianças. Então, o perfil etário no Brasil, né, a pirâmide etária no Brasil está mudando. Ela vem deste formato piramidal, né, onde os idosos estão no topo, para uma inversão, algo hoje como uma pera. Então você tem mais pessoas na faixa entre 35 e 65 anos. Então, de novo eu falo para os idosos, não perca a sua força, o seu poder. Hoje o idoso já está virando maioria. Unido, você consegue mais. Então, una-se a outros idosos, vá sim para o centro de convívio. Gente, tem ONGs maravilhosas com trabalhos
que vão te acolher, que você vai fazer bem pro próximo, que vai te fazer bem. E manter, Não fica só. e manter a atividade. Isso é importantíssimo. Ir ao cinema, passear, sair, viajar. Nós temos no estado de São Paulo uma lei que esperamos espalhar por todo o Brasil. Aliás, fica aqui meu compromisso como deputado federal, que é a lei do ônibus intermunicipal. Hoje, intermunicipal. Hoje a gente tem no estado de São Paulo a possibilidade de 2 vagas gratuitas em cada ônibus para idosos que façam reserva antecipada. Né? 2 vagas gratuitas. Isso para a empresa de transporte é nada e para o idoso se locomover, manter a sua vida ativa é muito importante. Então são medidas que ajudam a manter o idoso ativo. Olha, a Antônia, ela é de Fortaleza e ela faz uma contribuição bem interessante. Ela diz, um dos meus sonhos é que aqui no Brasil existisse a cultura indiana em relação aos idosos, pois lá eles são idolatrados, adorados, respeitados. No que o Estatuto do Idoso deve ser divulgado para conscientizar as pessoas, porque quem faz qualquer violência contra eles esquece que se não morrer antes, vai ser o idoso de amanhã. O governo precisa enfatizar mais ainda esse tema. Tenho 56 anos e cuido dos meus pais, com 90 o pai e 93 a mãe, e eu adoro. Que lindo. Antônia, obrigada. E é isso aí mesmo. Você vê, 93, o pai... A mãe 93 e o pai 90. É impressionante. Você vê que já é uma geração que vai chegar em 100 anos, não é? Nós vamos chegar em 100 anos. Né? Os nossos filhos vão passar de 100 anos. Já estão dizendo que os homens vão chegar a 100 anos e as mulheres não vão morrer mais. É o que se diz por aí. Mas essa é a verdade. Está se esticando o prazo. Eu de sabia, vida, né? Eu já estava sentindo que eu não ia morrer mesmo, agora você me deixou mais feliz ainda. Olha, brincadeiras à parte, mas tem tanta gente falando coisas lindas. Ana Lúcia, aqui ela está fazendo uma denúncia. Ela fala, hoje mesmo eu fui desrespeitada na fila do banco por um professor. Vergonha. Professor, que vergonha. Vergonha. Que vergonha. O idoso, ele tem direito à fila especial dos idosos. Ele não vai ficar na fila se não tiver outro idoso, tá certo? Certíssimo. E tem um motivo também, inclusive de saúde, pelo tempo em que ele fica em pé, por exemplo, numa fila. Muitos idosos têm dificuldade de locomoção, o que é também natural, em que pese hoje a gente recomenda a vida ativa, para que a gente possa chegar na velhice em forma. E não é só para estar bonito, não, mas é essencialmente para viver melhor. Olha, já que vamos viver tanto tempo, que vivemos melhor. Com qualidade de vida. Viveremos melhor. O João Paulo, ele é de Brumado, na Bahia, ele fala, cuido de um idoso há mais de 15 anos, parente não aparece para nada. Fala assim, quando ela adoece, nem se preocupam. Eu faço tudo por ela. Eles pensam só na casa dela, não se preocupam com ela, se preocupam mais com a casa. Infelizmente, essa é a realidade de muitos, né? E aí, nesse caso, a denúncia... Denúncia e campanha. Campanha de esclarecimento, lembrar que, mais uma vez, vou dizer pela 4ª vez, a sociedade que cuida dos seus idosos são sociedades mais evoluídas. Isso vale para o Japão, foi citado aqui o caso da Índia, que não é toda a Índia, mas no caso especialmente daquelas comunidades que vivem em castas por conta da questão também religiosa, né? E sociedades como as sociedades europeias, né? Suécia, Noruega, Finlândia, Dinamarca, que são países que têm um nível cultural e educacional extraordinário, respeitam profundamente os seus idosos. Olha, a Lucimara, ela diz, esse assunto que envolve a todos é maravilhoso. Na Bíblia diz para honrarmos os idosos, mesmo que eles estejam caducando, pois isso não passará despercebido por Deus. É verdade, olha que linda lembrança. Ela fala ainda, eles têm muito a nos ensinar. Quem não tem o idoso na família, gente, eles têm muito a nos ensinar, que saibamos aproveitar. E se a gente aproveita, a gente é que ganha, claro, né? A sociedade toda ganha quando o idoso é um idoso ativo e participante. Ok, vamos lá. Agora a nossa telespectadora do Rio de Janeiro, ela fala, como assim? Nosso país não tem respeito pelos idosos, a começar pelo governo, que paga uma aposentadoria vergonhosa e os motoristas parecem que são donos dos ônibus. Já vi idosos viajar sentados no chão dos ônibus porque não deixaram passar a roleta com identidade. Isso é um absurdo, isso tem que ter denúncia também. Também, claro. Aliás, essa primeira denúncia é na própria empresa de ônibus. Depois a ouvidoria do sistema de transporte público local e, por último, o Disque 100. E lembrar que foi tocado o tema do governo, não é? O governo não faz dinheiro, vamos lembrar sempre isso. O governo recolhe dinheiro da sociedade e redistribui. Bom,
essa talvez seja o principal motivo da importância de uma reforma na Previdência. Ou seja, pagar melhor a quem contribuiu mais. Fazer uma previdência contributiva. Você vai receber aquilo que você conseguiu juntar durante os seus anos de trabalho. Isso seria, digamos, o lógico. Mas no Brasil, não. No Brasil, quem contribui menos ganha mais. E quem contribui mais ganha menos. Então, você pega os aposentados, por exemplo, do serviço público, acabam tendo a sua aposentadoria integral. Enquanto a grande massa de trabalhadores do Brasil tem uma aposentadoria achatada, porque parte desse dinheiro é dirigido, é sovado, né? É retido para o pagamento das aposentadorias integrais. Então, é preciso, sim, queiramos nós ou não, até por conta disso, para pagar melhor a aposentadoria a todos, é preciso pensar numa reforma da Previdência. Sim, é fato. É um assunto delicado, porque envolve aí tanta coisa, mas é necessário, isso é fato. Bom, foi uma alegria muito grande conversar sobre esse assunto já. O programa já chegando ao fim, olha lá. Floriano Pêssaro, muito obrigada por estar aqui mais uma vez. Parabéns, Cláudia. Continue com força, porque a gente sabe que precisa, né? Bastante. Eu dou a minha força e paradinha no dedicação. almoço para assistir seu programa. Que honra! Puxa, eu fico feliz. Obrigada mesmo. E olha, mais uma vez, o Disque 100, que é super fácil, 100, ou florianopesaro.com.br, o site para você acompanhar mais sobre os projetos. Hoje a gente pode, isso está ficando transparente, ainda bem, tem que ser assim, a gente gosta assim. E se você quiser conhecer mais sobre desenvolvimento social, desenvolvimentosocial.sp.gov.br, porque talvez seja inspiração para o seu estado aí, você pode participar de forma efetiva. E tem uma central de atendimento que é o 011-2763-8040. Violência contra idoso tem que ser denunciada. Muito obrigada e até a próxima. Querida. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado.